Hoje vamos falar sobre fé e depressão. Boa noite, pessoal. Hoje, terça-feira, 18 de maio de 2021, 9 horas da noite. A gente vai receber o incrível Dr. Jacó Pinheiro Goldberg. Ele é psicólogo, doutor em psicologia, escritor, advogado, assistente social, autor de dezenas de livros, palestrante. Ele tem um monte de vídeo legal no YouTube. Para quem não conhece, colocar o nome dele no YouTube, tem muita coisa legal por lá. Ele fala sobre tudo. Ele realmente é um gênio, eu sou muito fã dele. E para mim é uma honra poder estar aqui fazendo mais uma live com o Dr. Jacó. Deixa eu ver aqui. Ainda ele não entrou ainda, vamos aguardar aqui. Hoje, quem quiser fazer pergunta, depois eu vou ler aqui. E hoje, para quem está chegando agora, hoje o tema é fé e depressão. Para mim é uma honra fazer live com o Dr. Jacó de novo. Agora eu vi que ele chegou aqui, recebi o convite do Dr. Jacó. Oi, Dr. Jacó. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Para mim é uma honra estar aqui mais uma live com você. Eu sou muito seu fã e sempre muito sucesso nas nossas lives. E hoje o tema fé e depressão, né, doutor Jacó? Sim, o tema hoje é um tema fundamental no campo da psicologia. E por que isso? Na realidade, existe uma noção, Rodrigo, de que a psicologia significa uma negação da fé. Existe uma tendência na cultura brasileira, e isto é um profundo erro, é um engano de perspectiva, de que não se pode conciliar a ciência do comportamento, que é a psicologia, com a religiosidade. Na realidade, essa é uma questão filosófica que cada pessoa tem que resolver. Você pode perfeitamente ter uma posição e uma leitura científica da vida e, ao mesmo tempo, ter uma posição de respeito a uma noção de surrealidade, de extra-realidade, de metafísica, ou, portanto, de religiosidade. Qual é a origem da palavra religião? Vem do latim, religare. E religare é a noção do encontro do indivíduo com ele mesmo, de você encontrar a si mesmo. Na psicologia norte-americana, existe uma expressão muito interessante que é insight. Quer dizer, a gente pode traduzir por introvisão. Quer dizer, uma visão que você tem de si mesmo, um olhar que você faz, não para o mundo, mas para uma busca do seu verdadeiro ego, do seu verdadeiro eu, de quem você, na realidade, é. Aí você pode dizer, mas espera um pouquinho, isso é muito simples. Eu sei perfeitamente quem eu sou. Não, não é verdade. Ainda, falando nesses termos, os antigos se referiam à ideia de persona, pessoa, que é um personagem, que socialmente nós somos convidados o tempo inteiro a fazer um personagem. Por exemplo, agora aqui, você está fazendo um personagem, Rodrigo. Perfeito. Você é o meu entrevistador. Depois que terminar o programa, você vai para casa, você é outro personagem, você é alguém da sua família. Você é o filho, é o irmão. A mesma coisa acontece comigo.
Então, nós vestimos papéis sociais, que é o papel do personagem. Agora, e quando a gente fica nu? Quando a gente tira a fantasia dos papéis? Veja, principalmente no mundo de hoje, é muito comum que as pessoas vistam personagem e depois não saibam se devestir, não saibam sair do personagem. É perfeito, porque eu até ia te perguntar exatamente isso. Como a gente desempenha vários papéis, né? Aqui apresentando você, é, eu demorei até aqui para descrever todas as suas descrições, é, e, e aí a gente vai fazer um esporte, a gente é o esportista, então a gente está sempre desempenhando esses papéis. Como que faz para administrar tantos papéis e quando que a gente pode ser livre e ser a pessoa mesmo? Existem vários caminhos propostos pela cultura, pela filosofia, pela civilização, pela educação, para que a gente possa finalmente encontrar a si mesmo. Existe, por exemplo, o caminho da meditação. A meditação, tanto no campo da filosofia, como no campo da psicologia, como também na religião. O indivíduo reserva um tempo simplesmente para esvaziar o seu espírito de qualquer ideia que te invada. Porque tem pessoas que têm dificuldade de limpar a sua mente. E são compulsivas. É o indivíduo que diz: eu não consigo parar de pensar na minha namorada. Eu não consigo parar de pensar que eu posso perder o emprego. Eu não consigo parar de pensar no jogo de futebol. Essa dificuldade de você organizar o seu pensamento é motivo permanente de aflição. Porque é muito dolorido você se sentir possuído. Inclusive nas religiões afro-brasileiras, por exemplo, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, mesmo no espiritismo kardecista, existe essa ideia do indivíduo ser possuído. Só que é uma ideia de ser possuído por uma entidade, quer dizer, um espírito baixou nele. Não é? O sujeito, às vezes, você tem um amigo que, de repente, ele está num restaurante comendo com você e começa a ficar nervoso, irritado, quer brigar com o pessoal da mesa vizinha, e alguém vira e diz: puxa, mas parece que o Zé ficou possuído, caramba. O que é esse possuído? Ele não está nele mesmo. É como se um poder estranho se apoderasse da sua personalidade. Aprender a conviver com os papéis e a possibilidade de você se despir dos papéis te dá uma noção muito interessante de poder mental. Esse poder mental é algo que está embutido na ideia de fé. O que é fé? Você chega para o sujeito e diz: você acredita em Deus? Você acredita na vida depois da morte? O sujeito diz: eu acredito. Existem pessoas que acreditam racionalmente. O sujeito raciocina. Você chega e ele argumenta. Ele tem uma série de argumentos. Diz: eu acredito em Deus porque eu acredito na bondade, eu acredito na caridade, na compaixão, na piedade. Agora, existem outras pessoas que têm uma fé como uma espécie de revelação.
que seria um outro olhar. Seria uma espécie de significado que o indivíduo tem através de uma revelação. Por exemplo, é muito frequente que alguém, depois de sofrer uma doença grave, diga: eu me senti renascendo. É como se eu tivesse morrido e eu renasci. As pessoas, por exemplo, que depositam uma fé através da religião. O sujeito chega e diz: eu pedi um milagre e Deus me concedeu. É muito simples, muito fácil você desconsiderar essa pessoa. Dizer: ele é um indivíduo simples. Eu não, eu só acredito no que eu vejo, eu só acredito naquilo que eu constato. Ora, isso é um absurdo, porque grande parte da nossa vida, Rodrigo, ela passa naquilo que a gente não enxerga. Por exemplo, quando você diz: eu amo essa mulher, em que lugar você deposita esse sentimento, essa emoção? Ela é palpável? Você sente no ar? Existe uma corrente galvânica que faz com que você ama essa mulher? Ou é algo etéreo, algo impalpável? É claro que é impalpável. Perfeito, é, assim como, por exemplo, eu admiro muito você há muitos anos. Isso não tem um papel para mostrar, né? Exatamente. Como é que se explica um sentimento desse? É um sentimento de afinidade. Provavelmente, você tem uma relação comigo que é uma relação profunda e que você sente que ultrapassa uma questão racional. Porque psicólogos tem muito. São Paulo tem milhares de psicólogos. Professores, escritores, como eu sou, advogado, também tem muitos. Mas provavelmente eu sou um daqueles que você tem uma relação especial de admiração, de respeito, de amizade. Do mesmo jeito que eu fico muito alegre e feliz tendo essa relação com você. Porque eu poderia, essa noite, ao invés de fazer essa live, eu poderia agora estar lendo, estar fazendo alguma outra coisa, mas eu tenho satisfação de aceitar o seu convite. Essas realidades, elas não são demonstráveis sob o ponto de vista da matematização. Não dá para você matematizar. Não dá para você virar e dizer: não, eu gosto do Jacó porque ele é inteligente, ou porque ele é antipático. Não. Quando você tem necessidade de explicar uma emoção, na minha opinião, já tem algo de errado. A fé é alguma coisa. Tanto é que existe um provérbio muito interessante europeu que diz o seguinte: você ama alguém não por causa de, mas apesar de. Eu vou repetir para o pessoal que está assistindo a tua live, e eu sei que você tem um público muito grande, eu vou repetir para quem quiser registrar. Quando alguém ama uma pessoa, ela não ama por causa, ela ama apesar de. Porque por causa é uma questão de interesse. Se você virar e disser: eu amo a fulana porque ela é bonitinha, porque ela é rica, porque ela é inteligente, porque ela é agradável, não está bom isso. Não está bom isso. Isso aí está me cheirando mais uma conveniência. Então você tem uma conveniência de ficar com ela. Mesmo o desejo sexual. Tem gente que diz: eu amo ela porque eu sinto desejo sexual. Bom, se for tão simples assim, alguma coisa está errada.
tem que ter algo a mais. Porque se for meramente algo instintivo, algo erótico e sexual, você vai também ter desejo por outras pessoas. E a verdade, nós sabemos, é que o amor, ele tem uma certa seletividade. Nós somos seletivos. Um dia desses, eu encontrei com um sujeito, e ele disse assim, me diga uma coisa, ô Jacó, você gosta de todo mundo? Eu disse, de jeito nenhum. Quem diz que gosta de todo mundo é Relações Públicas. É RP que vira e diz que gosta de todo mundo. Eu gosto das pessoas que inspiram em mim o amor. Do mesmo jeito que eu me entrego à fé por uma questão de transporte. Eu gosto muito dessa expressão, viu, Rodrigo? Eu acho que a fé, ela nos transporta a uma realidade. Quando você diz, eu acredito piamente num milagre. Tem pessoas que dizem, milagre não existe. Pois a minha experiência afirma exatamente o oposto, que a vida é só milagre. O fato de nós dois estarmos aqui conversando, o fato de ter uma porção de gente nos assistindo, já é um milagre. Perfeito. Se você... Diga, por favor, Rodrigo. Até começar pelo primeiro segundo de vida, né? O nascimento já é um milagre muito grande, né? Ou não sei, até antes disso, não sei. Exatamente isso. Você colocou muito bem. Quando você disse antes disso, foi muito feliz, porque na verdade o nascimento ele começa como? Tem gente que diz, o nascimento começa com uma relação sexual. Aí o sujeito quer fazer a trajetória do esperma. Tá de brincadeira. O nascimento começa com um olhar. Com um olhar. Com um toque de mão. Com um beijo. E é através desse processo que se culmina, finalmente, com um grande acontecimento das nossas vidas, que realmente se colocou muito bem, é o partejar, é o parto. É a única ocasião, única, que o ser humano se equipara a uma entidade divina, porque Deus criou o homem e a mulher. Mas qual é o único momento em que uma criatura é criada, abre aspas, do nada, do nada? Quando um homem e uma mulher fazem sexo. Aí você pode dizer, mas e as pessoas que têm filho sem amor? É uma outra realidade. Mas ainda assim, dentro desse processo absolutamente extraordinário do milagre do nascimento. Quantas pessoas existem que foram geradas sem amor e são seres humanos extraordinários? Como é que você explica isso? Não tem explicação. A única explicação, na minha opinião, é que a natureza ela é composta de fatos extraordinários, não fatos ordinários. O fato ordinário é o fato mecânico, material. Tudo aquilo que é, na minha opinião, espiritual, psicológico, faz parte da dimensão do absurdo, do estranho, do espantoso, do surpreendente, daquilo que foge das nossas mãos. Perfeito. Se você... Diga, por favor. E a gente falando, a gente falou do parto, eu lembrei
da sua entrevista com o Fábio Porchat, que você disse que o ser humano não quer ser desimportante desde o nascimento, né? Já é como que era isso mesmo? Como é que foi a colocação, Rodrigo? Eu não Ah, me lembro. é que você disse na entrevista assim, o ser humano ele gosta de ser a pessoa não desimportante. E isso começa desde o parto, na hora que você nasce, você já dá o primeiro grito. Você já está se manifestando. Exatamente, exatamente. Eu falei isso para o Fábio, inclusive porque quando eu e o Fábio estávamos conversando, antes do programa ir para o ar, o Fábio tinha feito um comentário a respeito da maneira que ele me via. Ele disse, eu te vejo da seguinte maneira, Jacó. E eu disse para ele, a maneira que você me vê, Fábio, só existe uma pessoa no mundo que vê, é você. A maneira que você vê, por exemplo, teu pai, tua mãe, teu irmão, namorada, eu, a maneira que eu te vejo só é singular. O ser humano, ele é muito importante porque ele não é plural. Mesmo dois gêmeos numa gemelação, não tenha dúvida nenhuma que são dois mundos e dois universos diferentes. E isto é maravilhoso. Você imagina, a humanidade é composta de bilhões de pessoas. Bilhões. E cada uma dessas pessoas é um universo. Tem um passado, tem uma memória. Não existe repetência, cara. Não existe repetência. No Brasil, teve um presidente da República que uma vez deu uma entrevista pela televisão dizendo o seguinte: ninguém é insubstituível. No dia seguinte, eu dei uma entrevista que saiu na Folha de São Paulo, dizendo que ele estava muito enganado, que, na verdade, ninguém é substituível. Ninguém é substituível. Eu pergunto para você, alguém no mundo pode substituir a sua mãe? Alguém no mundo pode substituir uma pessoa que você ama? Hein? Ninguém. Cada um de nós, e isso está na Bíblia, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso mesmo é que eu acho importante a gente permanentemente ter uma posição condenando a violência, o terror, o crime. O crime. Quem tem direito de machucar outra pessoa? Quem tem direito de matar outra pessoa? Se está escrito, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Veja a gravidade e a importância disso, rapaz. E tem gente que dá tapa na cara do outro. Como assim dá tapa na cara do outro? Então você está dando o tapa na cara de uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus? Você vê esses terroristas agora que estão jogando foguetes em Israel, 3, 4 mil foguetes, que colocam criancinhas na frente do seu bunker, para quando for bombardeado o seu bunker, matar criancinha. O que é isso? Isso é um desrespeito, na realidade, àquilo que é mais sagrado nas nossas vidas e que está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que é o amor ao próximo. O criminoso, esse que está na rua, que assalta, que mata. O sujeito que comete qualquer ordem de violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra o adulto e contra si mesmo, Rodrigo. E contra si mesmo. Eu estava vendo agora uma matéria sobre esse cantor
que sofreu esse acidente e morreu. Que coisa terrível! Estava ali num clima, num ambiente, e por uma questão de 1 minuto, um rapaz de 23 anos, que tinha uma vida inteira pela frente, um jovem virtuoso que sabe cantar, que encantava tanta gente, tinha tanto para viver, morreu. Você é obrigado a cuidar da sua vida, obrigado a cuidar da vida do outro. Tem uma passagem, você deve ter lido O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, é um livro maravilhoso. E tem um momento que tem uma passagem que diz: você é responsável por quem você cativa. Veja bem como é importante. Você é responsável por quem você cativa. Se você conquista o amor de alguém, você passa a ser responsável pela vida dessa pessoa. E tem sujeito aí, motorista, que anda a 150 km por hora, pondo a vida do outro e dele mesmo em risco. Diga, por favor, Rodrigo. Não, desculpa interromper. É exatamente isso, né? Eu concordo com tudo que você está falando e também as pessoas que se dizem assim, nervosinhas, né? Eu vi uma entrevista sua que não pode passar a mão na cabeça de umas pessoas que se dizem nervosinhas, porque ela pode estar à beira de um crime, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas fazem transigência, conciliam. Não pode transigir e conciliar quando o indivíduo se acha no direito de ultrapassar o limite da outra pessoa. Nós temos que respeitar as regras da convivência humana. Uma vez eu estava tendo um debate pela Rádio Jovem Pan com um grupo. E aí, no meio do debate, o sujeito virou e disse uma frase completamente absurda e estúpida. E eu disse para ele: rapaz, o que você está dizendo não tem a menor procedência, não tem significado nem sentido. Ele falou: não, mas eu sou livre para falar o que eu quero. Eu falei: não, senhor, eu não posso falar o que eu quero. Eu não posso chegar agora aqui e xingar a mãe de uma pessoa que está assistindo o teu programa. Virar e falar assim: porque a dona Maria, a dona Laura, ela é feia. Eu tenho o direito de falar isso? Não, não tenho não. Eu acho que não tem não, sabe? Sim, existe hoje não tem. Existe hoje uma confusão muito grande entre ser livre e ser debochado, avacalhado. Por exemplo, na própria internet, você sabe disso, você é um homem da internet. Às vezes o sujeito pede para ser adicionado como teu amigo e, de repente, faz um insulto. E se você bloqueia, ele fica ofendido. Eu faço questão de bloquear. Ou o sujeito me respeita, ou eu não quero saber da relação com ele, não. Perfeito. Eu só quero me relacionar com as pessoas civilizadas. Se for para que eu me relacione fora dos termos da civilização, eu vou acabar beijando tigre e leão. Vou sair aí na selva dando beijinho em tigre e leão. Eu não sou burro. Aliás, agora eu estou dizendo que eu não sou burro, daqui a pouco é capaz de alguma organização nacional dos direitos dos burros protestar porque eu disse que eu não sou burro. Mas eu faço questão absoluta de deixar claro que eu não sou burro. Eu sou um sujeito que acordo de manhã, procuro ler, procuro estudar, passo a vida inteira fazendo isso. Aí alguém pode dizer: mas o fulano de tal não teve condições. Tem condição sim, tem condição sim. Na medida em que cada um de nós
vive na civilização, nós temos que ter a humildade e a proposta e o projeto de nos empenharmos para ser dignos, para merecer o significado de filhos de Deus. Olha, perfeito, doutor Jacó. Perfeito. Aqui teve vários comentários, eu acabei não lendo aqui. Muita gente te elogiando, a Camila, a Mônica, o Antônio. Muito obrigado. Muita gente aqui. Eu vou pegar uma pergunta aqui do público. Aqui tem uma pergunta do Lucas. Será que existe uma força maior diferente da libido, a vontade de sentido? Você pode repetir a pergunta, Rodrigo? Eu só ouvi só uma parte. Foi até boa repetir, porque tem mais coisa. O Lucas Brando falou, será que existe uma força maior diferente da libido? A questão do sentido, sem vontade de sentido, caímos em depressão? A pergunta dele é muito interessante. Eu estou absolutamente seguro de que a maior força da nossa existência é o ânimo de viver. E aí nós voltamos à temática de hoje, que é a questão da fé. Eu acho que para a gente poder viver, nós temos que acreditar e ter esperança. Quando você acorda de manhã e sai da cama, se você não tiver fé em si mesmo, no seu semelhante, nos seus amigos, fica muito difícil você chegar até o fim do dia. E isso vai implicar em depressão. Nós temos que entender que a nossa vida, no cenário do planeta, tem algum significado maior. Eu não posso acreditar que eu fui feito por Deus unicamente para toda quarta-feira comer feijoada, para toda noite deitar na cama e fazer sexo. Tem gente que faz sexo como se fosse ginástica acrobática. O sujeito está à procura de um prazer que é questão de minutos. Na verdade, o sexo sem amor, ou seja, o sexo sem esse significado especial, é triste. Todo mundo aqui que já fez sexo sem amor sabe que depois que chega ao orgasmo, dá tristeza. Porque o amor é a maior e a suprema das alegrias. Exatamente. Uma vez me perguntaram se eu poderia definir como é que eu enxergo Deus. Eu enxergo como a suprema alegria. E para mim, Satã é a suprema tristeza. É o ódio, a destruição, a violência. Perfeito. Eu tava vendo agora, antes da nossa live, um vídeo seu sobre depressão com a Kátia da Gazeta, que eu achei muito legal, doutor Jacó. E num trecho você diz assim, mais ou menos, eu vou tentar repetir, que a sociedade faz com que a gente compre sempre mais, mas a gente não seja mais, né? Exatamente. O tempo inteiro, a mídia, a sociedade, a propaganda, a cultura da grande mídia, ela o tempo todo promove e provoca que a gente tenha mais. Mas não que você procure ser mais você mesmo. E isto vai empobrecendo o indivíduo. O que é que adianta o ser humano ganhar o mundo e perder a si mesmo?
O mais importante nas nossas vidas é ter a paz da consciência. E o que é que significa a paz da consciência? Ter feito um propósito bom. Há uns anos atrás, uma pessoa me fez um grande favor, desinteressado. Desinteressado. Não era nem meu amigo, era uma pessoa que eu conheci. Eu peguei, fui e agradeci. Falei, olha, eu quero te agradecer porque você me fez um grande favor. Essa pessoa virou e disse, não, você não tem nada para me agradecer. Eu é que agradeço a você a oportunidade de ter podido fazer alguma coisa por outra pessoa. Olha que bonito isso. É bonito mesmo. Por quê? Porque você, se comportando dessa maneira, você se enriquece internamente. É uma ideia de que é dando que se recebe. Todo mundo, Rodrigo, todo mundo que eu conheço, e eu sou psicólogo, trabalho das 8 da manhã no consultório até as 8 da noite, você sabe disso. Na pandemia eu não parei de trabalhar nenhum dia, nenhum dia. Trabalhei todos os dias. Eu tenho 88 anos. Hoje eu comecei a trabalhar 15 para as 8 e estou aqui nessa live, só fiz intervalo para o almoço e para o jantar. Se você me perguntar onde é que eu encontro energia, nos outros. Como assim? Cada pessoa que me procura, eu olho e agradeço a Deus a oportunidade que me dá de receber essa pessoa. Porque eu sinto que não sou eu que estou oferecendo nada para o outro, é ele que está dividindo o destino dele comigo. Quando alguém chega e me conta a sua história, e quando alguém me procura, ele está dividindo a vida dele e a história dele comigo. E eu sou um torcedor. Eu sou um torcedor. Um dia desses alguém me perguntou, você é de esquerda ou de direita? Eu falei, nem sei do que você está falando. Esquerda e direita que eu conheço é conversão no automóvel. Eu sou um torcedor. Eu torço para que o mundo dê certo, para que a vida das pessoas dê certo, para que o Brasil dê certo, para que você, Rodrigo, seja feliz, para a pessoa que está me ouvindo aí, e a pessoa que foi tão delicada, disse que está me assistindo, seja feliz. Isso que me alegra. Exatamente. Perfeito. Aqui, doutor Jacó, a gente já está há 37 minutos, eu não quero atrapalhar seu tempo. Tem uma pessoa aqui que eu já fiz live que é muito do bem, a Cíntia. Ela quer saber se ela pode entrar na live para fazer aqui a última pergunta. Que É claro que sim. olha que demais. Claro. Vamos fazer aqui e aí em seguida a gente encerra para não te atrapalhar, doutor Jacó. É uma honra sempre estar aqui. Para mim também é uma honra estar com vocês. Vamos ver aqui se vai dar certo o Instagram. Olha, a Mônica, a Kelly. Oi, Cíntia. Oi. Oi, Eu vi que bom? você estava aqui elogiando o Dr. Jacó e você pediu para solicitar aqui na live. Aí eu perguntei para ele. Então, vamos aqui para a última pergunta para finalizar. É uma honra para mim. Ai, para mim também. E eu quero dizer que eu me identifiquei muito. Na verdade, não é nenhuma pergunta. É mais até porque, inclusive, a live que eu fiz hoje também no meu perfil, eu falei muito assim que eu trabalho com um grupo para perder peso, né? Então, eu, eu recebi um chamado, e quando eu digo que é chamada, acho que é uma coisa divina, né? Para realmente ajudar as mulheres com dificuldades
mas não ensinando o que comer, ou as calorias, porque isso aí qualquer pessoa pode ensinar, mas de mostrar o que realmente eu busquei para fazer uma mudança na minha vida, sabe? E tem tudo a ver com o que vocês estavam falando, de, de poder, assim, buscar Deus, sabe? Em primeiro lugar, busquei muita fé, muito em Deus, né? E isso começou a abrir mais a minha mente, assim, a minha parte da espiritualidade. Então, que eu vejo que não adianta a gente decidir nem para perder peso, pode ser uma coisa vazia, né? Tem que ser uma coisa muito maior. Então, eu passei por tantas partes de autoconhecimento, de crescimento, que nem eu já te falei, que eu fiz a formação em constelação para eu aprender, né? Então, o que eu quero mostrar também é que tem todo esse lado, são vários pilares que a gente tem que desenvolver ao mesmo tempo para conseguir realmente perder peso e conseguir manter, porque tu tem que acreditar naquilo, tem que ter fé, né? E quando a gente aceita Deus no coração, a gente entende que aqui é um templo, né? O nosso templo físico, e a gente vai querer o melhor para ele, né? Honrando, né, Perfeito. Deus, honrando tudo, né? Então, e eu Certo. achei o máximo. Vocês falando, parece que só confirma mais ainda o que eu tenho para falar, sabe? Então, fiquei bem emocionada de ver que, né? E estamos conectados. Muito legal. Certo. Viu? Tá certo. Tá Faz ótimo. Então, sentido. a gente pode então encerrar a live de hoje e eu espero que vocês tenham uma boa noite, uma noite muito feliz. E se você permitir, terminando com uma frase que eu acredito que serve unanimemente, que serve para todas as pessoas. Que Deus esteja convosco em todos os momentos da sua vida, para que você se cuide, para que você seja não só o seu guarda, mas o guarda do teu irmão, porque ele está presente. E no momento em que você imagina que você vai fazer alguma coisa errada, você imagina que não tem ninguém te vendo, tem sim, tem ele. Preste atenção. Uma boa noite. Perfeito, doutor Excelente, Jacó. adorei. Perfeito, Cíntia. Adorei aqui. Boa noite para todo mundo que assistiu a gente. Muito obrigado. Olha, Muito obrigado. muitos elogios aqui, doutor Jacó. Ficaria 10 minutos lendo os elogios aqui. Vamos marcar as próximas. Vamos, se Deus quiser. Boa noite. Boa Boa noite. noite, obrigada. Tchau, Obrigada, tchau.